Queridos irmãos, graça e paz a todos. Queridos irmãos, eu estou passando em mais um encontro atmosférico sobrenatural com Deus. Aonde esta mensagem que eu tenho aqui hoje da parte de Deus é um alerta a você que nos acompanha aqui nesse canal. Por isso eu queria alguns minutos da sua atenção. Seria muito importante que você ouvisse. Eu tenho certeza que você que vai ver esta mensagem será um alerta da parte de Deus ao seu coração. Livro de Juízes, capítulo 9, versículo de número 1, diz assim: Abimeleque, filho de Jerubaal, foi-se a Siquém, aos irmãos de sua mãe, e falou-lhes a toda a geração da casa do pai de sua mãe, dizendo: Falai, peço-vos, aos ouvidos de todos os cidadãos de Siquém, que vos parece melhor que 70 homens, todos os filhos de Jerubaal, dominem sobre vós, ou que apenas um domine sobre vós? Lembrai-vos também de que sou osso vosso e carne vossa. Então os irmãos de sua mãe falaram a todos os cidadãos de Siquém todas aquelas palavras, e o coração deles se inclinou a seguir Abimeleque, porque disseram: é nosso irmão. E deram-lhe 70 peças de prata da casa de Baal-berite, com as quais alugou Abimeleque uns homens levianos e atrevidos que os seguiram. Foi à casa de seu pai, Ofrã, e matou seus irmãos, os filhos de Jerubaal, 70 homens, sobre uma pedra. Porém, Jotão, filho menor de Jerubaal, ficou porque se escondera. Então se ajuntaram todos os cidadãos de Siquém e toda Bet-Milo, e foram e proclamaram Abimeleque rei, junto ao carvalho memorial que está perto de Siquém. Queridos irmãos, você deve ter observado, a Bíblia trouxe aqui um lado de um alguém ruim, de um alguém que usou de má fé com os irmãos. A Bíblia está nos mostrando aqui o lado oculto, o qual Abimeleque carregava consigo para com seus próprios irmãos, e os irmãos não perceberam. Percebe que Abimeleque ele vai ter com seus irmãos, e ele convence a seus irmãos dizendo: o que é melhor, que um só reine, ou que tenha 70 reinando ao mesmo tempo no mesmo lugar? Aí convenceu aos irmãos para que seus irmãos fossem a todo Siquém e convencesse o povo de Siquém a aceitar ele, Abimeleque, como rei daquele lugar. E os seus irmãos aceitou exatamente o que Abimeleque estava propondo a eles. Porém, os irmãos de Abimeleque estavam usando de boa fé para com ele, mas Abimeleque estava usando de má fé para com seus irmãos, porque os Abimeleques da vida é assim: usa de má fé até conseguir o que quer. Quando consegue o que quer, se livra dos próprios irmãos. Os Abimeleque usam de má fé até conseguir aquilo que deseja, que quer. Quando consegue o que quer, vai até mais longe, como Abimeleque mata os próprios irmãos para se livrar dos mesmos que lhe ajudou. Os irmãos de Abimeleque fizeram isso, convenceu o povo de Siquém que aceitasse Abimeleque como rei sobre eles. E quando eles convenceu o povo de Siquém a aceitar Abimeleque como rei, a Bíblia diz que eles pegaram da casa de Baal-berite 70 peças de prata, como eram 70 irmãos de Abimeleque, e lhe trouxeram como presente. Porque naqueles dias, quando alguém era declarado rei, era natural ou era tradição as pessoas lhe trazerem presente alguém que era declarado rei. E Abimeleque foi declarado rei pelo povo de Siquém como pelos seus próprios irmãos. E ao receber esses presentes, esses 70 presentes, como disse aqui, dos próprios irmãos que trouxeram de Baal-berite, 70 peças de prata, como diz aqui no versículo 4 do capítulo 9 de Juízes, essas 70 peças de prata que os seus irmãos lhe trouxeram, a Bíblia diz que ele contratou uns homens levianos com os próprios presentes que recebeu dos seus irmãos, e mandou que esses homens seguissem a seus irmãos e o matassem, para que agora Siquém declarasse Abimeleque rei daquele lugar. Percebe que ele convenceu os irmãos a convencer o povo de Siquém a aceitar ele como rei, e os irmãos tiveram boa fé para com Abimeleque.
mas Abimeleque usou de má fé para com os próprios irmãos do próprio sangue, como ele disse aqui, no final do versículo 2. Lembrai-vos também de que sou osso vosso e carne vossa, irmão de sangue. Mas agora que os irmãos tiveram boa fé para com Abimeleque usou de má fé para com os próprios irmãos. E no final do versículo 6 a Bíblia diz que Siquém proclamou, escrito no memorial, Abimeleque como rei daquele lugar. Mas enquanto os irmãos usou de boa fé para com ele, ele usou de má fé para com os irmãos. E ao conseguir o que queria, ele usou de má fé para com os irmãos. Depois de conseguir o que queria, contratou homens levianos para matar os próprios irmãos, para se livrar dos próprios irmãos que haviam lhe ajudado e convencido Siquém que o aceitasse ele como rei. Então cuidado com os Abimeleques da vida, porque os Abimeleques muitas vezes usam de falsidade sem que muitas pessoas percebam, de maneira leviana até conseguir o que quer. Quando consegue o que quer, dá um jeito de se livrar dos próprios irmãos. Será que não tem algum Abimeleque no teu caminho? Será que não tem alguém que está sendo leviano com você não está percebendo? Cuidado, irmãos, porque hoje em dia vive no nosso meio muitas pessoas de má fé, muitas pessoas levianas que a gente nem percebe. As pessoas levianas, os Abimeleques da vida, são exatamente assim. Usa muitas vezes de falsidade até conseguir o que estão querendo. Quando consegue o que quer, dá um jeito de se livrar dos próprios que lhe ajudou. Isso serve de alerta para alguém que vai ouvir essa mensagem. Certamente alguém está usando de má fé para com você não se deu conta. Então tome muito cuidado, porque os Abimeleque é assim. Finge ser o que não é, até conseguir o que quer. Quando consegue o que quer, dá um jeito de se livrar dos próprios irmãos que o ajudou. Abimeleque foi pior, matou os próprios irmãos. Então cuidado com os Abimeleques da vida. Tá bom? Vou ficando por aqui. Deus abençoe. Boa reflexão. E repito, cuidado com os Abimeleques da vida, ou com as pessoas levianas, dizendo ser uma coisa que na verdade não é nada daquilo que demonstra ser, tá? Deus abençoe, forte abraço, boa reflexão em nome do Senhor Jesus.